ele levou a pensar. Nesse versículo 6, vinde e adoremos. Primeiro que é um convite, né? Vinde e o adoremos. É maravilhoso quando nós somos convidados a algo santo, a algo que presta louvores ao nosso Deus. Mas vinde e louvemos não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que pode chegar aqui e dizer que está adorando a Deus. Como assim, pastor? Não é para qualquer um, se a palavra de Deus fala que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Mas eu começo a pensar que para que você venha estar adorando a Deus, é necessário que haja algumas atitudes em sua vida. Aleluia. Existem certas atitudes em nossas vidas que temos que mudar. É necessário que nós venhamos se quebrantar diante de Deus. É necessário que nós venhamos abrir nosso coração diante de Deus. Não é qualquer tipo de adoração que Deus aceita. Não é qualquer tipo de oferta que Deus aceita. Não é de qualquer forma que podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estamos aqui o adorando, estamos aqui te buscando. Mas se não houver mudança, se não houver uma atitude dentro de nós, para que o Senhor receba a adoração que nós prestamos a Ele não vai receber. Não é de qualquer forma que nós podemos se prostrar diante de Deus. Não é de qualquer forma que nós podemos vir à casa de Deus, principalmente nós que somos conhecedores da palavra. Uma das primeiras coisas que nós temos que mudar, existem 3 pontos que é necessário: a obediência, mudar a falta de foco e o coração. A obediência, vamos colocar de uma forma melhor, a desobediência, né? Vamos colocar dessa forma. A palavra do Senhor, ela me levou hoje à tarde, em 1 Samuel, no versículo 22 em diante. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o fortificar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Glória a Deus. Essa situação aconteceu com Saul. O Senhor Deus Todo-Poderoso ordenou que Saul fosse até os amalequitas e exterminasse com eles. O Senhor ordenou que acabasse com tudo, não ficasse nada daquele povo. Porém, Saul, ele pensou na sua soberba, né? Eu acho que é dessa forma que Deus deve ser adorado. O primeiro erro está aqui. Não é de qualquer forma que nós devemos adorar a Deus. Não é do nosso jeito, porque se fosse de qualquer jeito, Deus não teria um parâmetro de adoração, Deus não teria requisitos de adoração. Porque se fosse de qualquer jeito, Deus não se preocuparia nem com as vestimentas dos sacerdotes. Se nós pararmos para pensar, para que os sacerdotes oferecessem sacrifício a Deus, oferecessem as ofertas ao Senhor, era necessário que eles tivessem uma vestimenta totalmente padronizada, com tantos detalhes. Ou você acha que Deus vai aceitar que você se apresente diante dele de qualquer forma? De qualquer forma, chegar aqui: Senhor, hoje eu estou cansado, hoje eu estou, com a cabeça longe, vou sentar aqui, vou louvar a Ti, mas o meu coração vai estar longe de Ti. Saul, ele pensou: não, eu vou oferecer a Deus o que eu acho melhor. Eu vou pegar essas ovelhas, essas vacas, ou seja, usadas para a idolatria do outro povo, e vou trazer ao meu Deus.
tem uma música que eu até passo para meus alunos de música, de violão, mas assim, a música tem o quê? Uma pós-estrofe e a parte do coro repete umas 7, 8 vezes. Eu fico olhando assim, meu Deus, cadê a letra? Cadê a adoração? Cadê o coração quebrantado diante de Deus? Não há adoração. Não tem o coração aberto. Saul, ele pegou, trouxe as coisas dos amalequitas para Deus. Samuel chega até Saul e fala: olha, primeiro Deus fala com Samuel as seguintes palavras. Versículo 10 e 11 diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Chegou ao ponto, a desobediência de Saul chegou ao ponto que Deus ele se arrepende de ter colocado Saul como rei. Deus ele falou: me arrependo de ter colocado este homem como rei, na liderança do trabalho, sabe? De estar fazendo tua obra. Às vezes Deus não mente, porque às vezes Deus entrega algo para nós. Ele vem de coração, fala assim: olha aqui meu filho, olha aqui minha filha, eu estou te dando essa obra para você fazer. E nós fazemos como Saul, relaxamos, desobedecemos a vontade de Deus. E quando vamos ver, nós estamos agradando a Deus, achando que estamos agradando igual Saul. Saul desobedeceu, pensando simplesmente que adorar a Deus era de qualquer forma do jeito dele. A palavra do Senhor fala assim que Samuel, ele praticamente ficou a noite toda clamando a Deus: Senhor, e agora o que será de Israel? Se o Senhor se arrependeu, como ficará o povo? Como ficará essa nação? E a palavra do Senhor fala que Samuel, ele madrugou, porque ele não conseguiu dormir. Isso mexeu com o coração dele, imagina com o coração de Deus, vendo toda aquela cena. E Saul chega a Samuel, quando Samuel chega para falar com ele, e fala assim: olha, não, mas eu fiz tudo quando o Senhor me ordenou. Eu fui lá, matei os amalequitas, acabei com tudo. Aí Samuel fala assim: que são essas ovelhas que eu tenho escutado, esses mugidos dessas vacas? Não, eu separei o melhor para Deus. Será que o seu melhor é o melhor de Deus? Será que você tem dado o seu melhor para Deus realmente? Ou você tem dado a Deus algo que você acha que tem que dar? Será que você tem oferecido a Deus a verdadeira adoração, assim como a palavra de Deus manda? Ou como você é servo desobediente, servo desobediente, tem se apresentado perante Deus com uma falsa adoração, com um falso coração diante de Deus? Como é que nós temos se apresentado perante Deus? Saul, ele achou que da forma dele estaria agradando a Deus. Ele achou que da forma dele ele poderia falar assim: olha, Deus não precisa de coisas santas para o adorar. Por mais que esses animais estavam lá preparados para ser oferecidos a outros deuses, qual é a diferença de eu trazer aqui para adorar o meu Deus? Eles estão perfeitos. Eles estão perfeitos, estão, olha, sem manchas, sem nada, assim como a palavra de Deus pede, mas eram objetos de idolatria. Eram objetos usados para serem sacrificados a ídolos. Que nossos objetos, que o nosso coração, que a nossa mente venha estar voltados a adorar a Deus, a um Deus único. Não usemos o que o mundo nos oferece para oferecermos a Deus. Que nós nessa noite venhamos ter foco na palavra de Deus. Já a gente volta de novo aqui em Colossenses. Glórias a Deus. Em Colossenses, a palavra do Senhor nos diz assim: porquanto, Colossenses 3, versículo 1: porquanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo
está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. E eu quero perguntar para você nessa noite, como diz esse versículo, aonde está o seu foco? Porque a palavra do Senhor nos fala que nós já estamos mortos para o mundo. Não estamos mais vivos para essa terra, porque nós vivemos em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Deixamos de viver a vida carnal, deixamos de viver a nossa vontade para viver para Cristo. Como diz a palavra do Senhor, aquele que vive para si mesmo não é digno de mim, mas aquele que vive para mim, esse sim é digno de mim. A própria palavra do Senhor. E como nós temos vivido a nossa vida? Mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu tenho que estudar. Mas uma coisa eu te falo, faça tudo para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Sustente a sua família para a glória de Deus. Porque ali onde você está é o local que você faz a diferença para a glória de Deus. Porque você não vive para si, você vive para Cristo. E aonde você está, eu costumo sempre falar, você é um agente de Deus. Você é um enviado do Senhor naquele lugar. Então, ou seja, você não vive mais para si. Você não está lá simplesmente para fazer a tua vontade, mas sim a vontade do Senhor. Não sejamos como Saul. Saul vivia para si, ele pensava em si. É claro que tudo aquelas ovelhas, aquelas vagas, não era só para sacrificar ao Senhor. Ele sempre estava tirando um lucro em cima daquilo. Falei, ofereço tanto para Deus, porque ele tinha que dar uma desculpa para Samuel. Não, mas eu trouxe para o Senhor. Não, ele trouxe para si próprio. Quantas vezes, em vez de nós oferecermos a Deus a verdadeira adoração, oferecemos coisas simples ao nosso objetivo? Quantas vezes a gente vê igrejas aí, graças a Deus nosso ministério não tem isso, que prega, olha, se você der tanto, se você fizer isso, fizer aquilo, Deus vai prosperar na sua vida. Não que Deus não vá, mas a gente sempre prega, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é dessa forma que nós temos que estar, buscando primeiro o reino de Deus, não buscando as riquezas do mundo. Porque se buscarmos primeiro o mundo, não tem como agradar a Deus. Agora, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, nós temos que buscar a presença do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, o Senhor vai acrescentar na sua vida. O Senhor não vai te deixar faltar o pão, o Senhor não vai te deixar faltar o sustento. Vai vir luta, vai vir prova, mas o Senhor é aquele que te sustenta. Saul não pensava dessa forma. O coração dele estava longe de Deus. Ele oferecia o sacrifício porque ele era rei, ele era obrigado. É como se eu viesse, como o pastor viesse à igreja. Eu só estou aqui porque eu sou pastor, porque senão eu estaria em casa. Já viu que eu pensava dessa forma? Saul também, ele fazia os sacrifícios, ele participava das festas, porque simplesmente ele era rei. Porque por ele não estaria ali. A vontade dele era desfrutar dos prazeres carnais, era desagradar a Deus. E nisso ele se sacrificava à toa. Ele oferecia adoração a Deus, falsos sacrifícios a Deus, por obrigação. Por isso que no versículo 22, o Senhor fala, né? Porventura assim, o que adianta você oferecer sacrifícios? O que adianta você vir aqui na igreja, todos os cultos, estar aqui cultuando a Deus, se o seu coração está longe de Deus? Melhor é obedecer. Como assim, pastor? O coração é obedecer? Sabe por quê? Quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus ama a palavra do Senhor. Não tem como uma pessoa dizer que ama a Deus e não seguir as Escrituras. Não tem como uma pessoa dizer assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas está longe de Deus. Não obedece o que está na palavra do Senhor. Serve a Deus do jeito que acha melhor.
serve a Deus de qualquer jeito. Quando der eu vou, quando der eu faço, ou pior, eu não preciso fazer, é o que daí é trabalho do pastor, é trabalho dos obreiros, eu não preciso estar evangelizando, eu não preciso estar pregando, eu não preciso estar louvando. Não, igreja, o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de buscar a presença dEle. Aleluia. Aproveite cada segundo, faça algo na casa do Senhor, faça algo na obra de Deus. Não seja simplesmente uma pessoa que só assiste culto. Venha adorar a Deus, entregue o seu coração a Deus, participe do corpo de Cristo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias, o Senhor vai buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda na palavra do Senhor, em Salmo, glórias a Deus. Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor, ou seja, o Deus. Observe uma coisa: o verdadeiro sacrifício a Deus que você pode oferecer a Ele é o seu coração quebrantado, é o seu espírito quebrantado. Sabe quando você louva a Deus e você começa a chorar, você começa a sentir uma alegria interna, de que o seu coração se abre diante de Deus? Esse é o verdadeiro sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício, quando você vem com o coração aberto, quando você não vem, sabe, não está aqui simplesmente por estar, quando você louva a Deus não simplesmente por louvar, mas porque você ama a Deus. Quando você quebranta o teu coração, quando você quebranta o teu espírito perante o Senhor, sabe quando você começa a fazer aquela oração no seu particular, e de repente você começa a falar em línguas, de repente a tua oração toda foi no falar em línguas. É assim que você se quebranta diante de Deus, porque o seu espírito está quebrantado, a sua alma quer falar com o Senhor. E é dessa forma que nós devemos se apresentar a Deus, com o espírito e o coração quebrantado diante de Deus, como os verdadeiros adoradores, como aqueles que buscam ao Senhor em todos os tempos, não importa onde, não importa o local. Eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Em Romanos, em Romanos, capítulo 2, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é de exteriormente, nem é circuncisão o que é de exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Olha só, aquele verdadeiro adorador, aquele verdadeiro servo de Deus, o que a palavra do Senhor está nos falando, aquele que é chamado servo de Deus, filho de Deus, não adora de aparência, não é algo exterior, não é algo que você só se alegra perante Deus quando está no culto, ou quando está na frente de outras pessoas.
Eu conheço pessoa, por você estar muitas vezes na frente do trabalho, que só glorifica muitas vezes quando o pastor está, ou quando quer algum cargo. Nossa, olha, estou glorificando a Deus, estou fazendo a obra de Deus, mas sabe o que acontece? Com o tempo essa casca cai, essa máscara cai, e mostra que realmente a pessoa não é verdadeira adoradora, porque o Espírito Santo de Deus não se deixa enganar. Mas o verdadeiro adorador é aquele, sabe, em que o adora no interior, e que a circuncisão, sabe o que é a circuncisão? Era uma marca, todos nós já sabemos, mas era uma marca que os judeus faziam em seu corpo. Porém, quando fala da circuncisão através dos apóstolos, é a circuncisão de Cristo, que é a marca no coração da pessoa agora. É a circuncisão interior, que é, sabe, o coração, a gente sabe que tem o nosso órgão, mas quando fala de coração, está falando da parte do sentimento, aquela parte do nosso corpo, aquela função nossa mental, que mexe com a emoção, mexe com todos nós, sabe? Essa é a verdadeira circuncisão, em que quando você entra na presença de Deus, você glorifica o Senhor, você sente a presença de Cristo. Antigamente, acho que foi na última pregação do presbítero Jefferson, que ele estava pregando, eu me lembrei ali na porta, que você estava falando sobre expulsar demônios, sobre essas coisas, e eu lembrei que quando eu aceitei Jesus, quando aparecia alguém assim na igreja, ele não passava, acho que não chegava no terceiro banco, ele já caía, porque o poder de Deus estava tão grande dentro da igreja, que eu não conseguia entrar. Não conseguia entrar. Sabe por que não conseguia entrar? Porque ali havia verdadeiros adoradores. E a presença de Deus era derramada sobre a igreja. Não conseguia passar pela porta. Mas pastor, o que acontece agora, pastor? É que o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se acabado. Eles veem para a igreja sem saber por que está vindo. É o exterior, é algo superficial, e Deus não quer esse tipo de sacrifício. A pessoa se sacrifica, vem a cara do Senhor, às vezes vem cansado, no final de semana você trabalhou a semana toda, mas vem superficial, vem para estar para seu povo, a igreja, senão o pastor vai ligar para mim, vai mandar mensagem, ou senão o pastor pode aparecer aqui na minha casa, se eu não for. Não, você tem que vir porque você ama a Deus, glória a Deus, porque você quer sentir a presença do Senhor, e você precisa de uma transformação. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus, grande é o Senhor. Em João, no capítulo 4, versículo 24, é quase igual ao versículo que eu citei quase agora, mas diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual. Ele é espiritual, não tem como você o adorar com a sua carne, carnalmente falando. Lógico que a sua carne está aqui no seu corpo, mas eu quero dizer uma adoração carnal, uma adoração superficial, como eu já falei. Não tem como. Não tem como. Agora vocês entenderam, não dá para qualquer pessoa adorar a Deus, porque Deus ele não vai receber. É igual a pessoa que está em pecado. Se a pessoa não se arrepender, não confessar diante de Deus, não deixar de andar o caminho, como Deus vai receber essa oferta de adoração? Como que Deus vai fazer isso? Porque a palavra do Senhor fala que o pecado cheira mal às suas narinas. Como que Deus vai chegar perto de você se você continua no pecado? Então Deus ele requer que nós, se arrependemos dos nossos pecados, que nós quebrantemos o nosso coração e o nosso espírito. Aleluia. Porque Deus é espiritual, para que Ele venha receber a nossa oferta a Deus. E que nós não venhamos fazer como Saul, trazer do mundo as coisas do mundo para ofertar a Deus, porque Deus ele não recebe. Tem igrejas aí que estão virando salão de dança, tem igreja que o mundo já virou palco, porque estão trazendo do mundo para a igreja. Isso não é certo. Não é certo. A igreja, em vez de influenciar, ela está sendo influenciada.
que a base da igreja tem que estar baseada na palavra do Senhor. Hoje em dia tem até, como eu comentei esses dias, tem até arraial na igreja, festa junina. É uma festa pagã, elevada a um falso santo, falso Deus. Agora vamos trazer isso para a igreja. Agora não vou falar o nome do santo, mas da festa mesmo. Aí eu pergunto, tanta festa linda na palavra de Deus, na Bíblia, que o Senhor cita aqui, por que não fazer essa festa? Em vez de copiar as coisas do mundo. Se as coisas de Deus é santa, para que trazer os mundos para a igreja? Tanta festa linda aqui na palavra do Senhor. Agora não, essas festas não deixam de lado. Sabe o que é você poder, fazer a Páscoa e mostrar para as crianças, para os nossos filhos, sabe, para a nossa família, a verdadeira Páscoa, o sacrifício de Cristo, sabe? Não, vamos fazer uma Páscoa com o vinho de Páscoa, vamos espalhar na igreja aqui, né, com umas pegadinhas para as crianças ir atrás do vinho. O que a igreja vai entender disso? Tem igreja que faz isso, coloca as patinhas de coelho aqui para as crianças ir atrás. Igreja, onde o povo de Deus vem adorar. Isso é falsa adoração. Isso não lembra o sacrifício de Cristo por nós. Não lembra o porquê da Páscoa. Não, as nossas igrejas vão perder, sabe? Vão perder essa conexão com Deus. Aí vê na televisão, vê assim no comercial e fala assim: olha, a Páscoa é isso. É a igreja do Pai, é Páscoa, eu quero comer vinho. Eu quero comer. Não é isso que é a Páscoa. Então a igreja precisa mostrar ao povo, mostrar à nossa família, aos nossos filhos, que são a futura geração da igreja, são os próximos obreiros e obreiras da casa do Senhor, que precisam ser ensinados corretamente na luz da palavra do Senhor. Essa é a necessidade que nós temos que fazer e prestar a Deus uma verdadeira adoração. Sei que duro é essa palavra, mas nós temos que, se Deus nos deu, que nós temos que olhar para dentro de nós. A palavra do Senhor, ela vem, ela fala para a igreja, ela fala para o pastor também. E eu falo, Deus falou comigo nessa noite. Amém. Deus falou. Porque quando eu coloco aqui no esboço, eu não coloco o texto, só coloco o versículo. O resto é só Deus. É Deus falando. Deus falou muito comigo nessa noite. Que nós possamos estar olhando para dentro de nós e se perguntar: qual é a adoração que nós temos prestado diante de Deus? Qual é a adoração que nós temos dado para Deus em nossa vida? Amém? Glórias a Deus.